Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Bem-vinda também, afinal de contas, Consulta ao Doutor, nosso clássico aqui nas tardes, aqui na HIT, está no ar. E hoje nós iremos quebrar o protocolo, mas eu garanto que o motivo, a causa é, de fato, bastante nobre. Hoje a gente vai falar sobre questões de condomínio, as questões condominiais. Para quem convive aí, que tem um vizinho que muitas vezes tira ali a paciência, sabe muito bem que a gente sai um pouquinho da nossa rota, do nosso tradicional bate-papo sobre medicina, para falar sobre questões que interferem e dizem em muito respeito à nossa saúde emocional, à nossa convivência em sociedade. E isso sim interfere demais na nossa qualidade de vida. Então, para nós, seres humanos, indivíduos que vivemos em sociedade, que muitas vezes temos aí o desafio desse convívio, que muitas vezes se mostra estressante, pode levar inclusive a brigas. A gente sabe aí pelo que a gente passa. Eu queria te lembrar que você pode, é claro, encaminhar o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pela hittv.com.br, esse é o nosso endereço do site. Basta você compartilhar o nosso link de transmissão com quem também precisa aí de insights para saber melhor conviver em sociedade, conviver ali com um vizinho que é mais barulhento, com um vizinho, de repente, que gosta de dormir mais tarde e aí interfere, é claro, no na nossa vida ali no dia, né, no seu a fazer. Tem uns que dormem mais tarde, outros que acordam muito cedo, enfim, ali achar o meio termo muitas vezes não é fácil. Então, se você lembrou dessa pessoa aí que precisa receber esse tipo de informação, é só você compartilhar nosso link de transmissão. Estamos já com o nosso WhatsApp pronto para receber, é claro, uma enxurrada de perguntas. Não hesite, não perca tempo. Caminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos ali a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.tv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Então, vamos lá. Qual é, de fato, a enquete que nós temos ali à sua espera? Qual dúvida te representa? Aluguel por temporada versus segurança dos moradores. Tem questões sobre isso? Reconhecimento facial e a segurança de dados. Já passou por essa situação? Ficou ali pensando, o que vai acontecer com o meu rosto? Será que podem vir a vender esses dados? Multas, inquilinos versus proprietários. Um tema aí também bastante polêmico. Então, clica lá na alternativa que a gente vai debater sobre este tema. O tema, é claro, mais escolhido. Antes de mais nada, da gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu te apresentar quem é o nosso convidado de hoje na tela. Felipe Rotti, síndico profissional, atua há 10 anos na administração condominial e tem como propósito valorizar os condôminos por meio de uma gestão honesta e também eficiente. Iniciou nesta área por uma experiência pessoal ao aplicar seu conhecimento como administrador de empresas para solucionar problemas no local onde morava, o que o levou a ser indicado para gerenciar outros empreendimentos. Seu diferencial está em unir conhecimento técnico, financeiro e jurídico para resolver problemas. O principal desafio que enfrenta é equilibrar os interesses coletivos do condomínio diante das demandas individuais dos moradores. Eu nem imagino por onde que caminha esse desafio. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Dani. Prazer estar aqui. Fico honrado aí pelo convite, né? E de poder compartilhar um pouco do que eu sei para a sua audiência. E a gente, né, como eu falei aqui no começo, o programa chama Consulta ao Doutor. Muitas vezes estamos aí atrelados às questões da medicina, tratamentos, desafios, né, vividos aí pelos médicos que estão sempre aqui com a gente. Mas hoje a gente abre um pouquinho a exceção para tratar sobre esse assunto, mas que interfere e diz muito respeito à nossa saúde emocional, a essa nossa capacidade de socializar, de conviver em sociedade, e, claro, interfere na nossa qualidade de vida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Queria que você começasse explicando pra gente o que é compliance condominial. Vamos lá. Esse é um tema bastante relevante, mas pouco utilizado. A realidade é um pouco diferente, né, do conhecimento. Entre a teoria e a prática. Exatamente. Então, assim, é importante você ter um conjunto de normas e regras, né, para você balizar a administração do seu condomínio de maneira que ele seja o mais eficiente, transparente
para os moradores. Tá. Então, basicamente, esse é o significado, né? Esse é um conceito recente ou já bastante antigo, porém não muito aplicado, vamos dizer assim? É um conceito da administração, Tá. né? Vem do mundo da administração, né? O comply, que significa cumprir, né? Tá. Na administração moderna. Então, você aplica um conjunto de normas e regras para cumprir uma série de quesitos para você ter uma eficiente gestão naquela empresa. E o condomínio nada mais é do que uma empresa, né? Só que é uma empresa onde os seus sócios são os moradores. Exatamente. E aí os sócios, eles elegem um síndico que é como se fosse o presidente de uma empresa. Podemos fazer uma analogia com um CEO. Bacana. E aí você tem um conselho, né, eleito pelos moradores, esse conselho é um número menor de moradores que representa o todo dos moradores. E o objetivo desses moradores é fiscalizar o trabalho quem eles escolheram para tomar conta da empresa deles. E aí eles vão fazer isso com base num conjunto de normas e regras. Só que a prática é que poucos condomínios dão atenção para isso. E aí, uma vez que os moradores são eleitos como conselheiros, eles acabam deixando o síndico solto, e o síndico, que não tem, né, muito conhecimento também no mercado, né, acaba pintando e bordando, e você tem uma série de ingestões em condomínios. Ingestões, gente. Qual que é a diferença entre o síndico morador e o síndico profissional? Vamos lá, o síndico profissional é aquele que se dedica, né, dia e noite para trazer a melhor gestão possível para o seu condomínio. Ele possui conhecimento técnico, ele possui vivência profissional, ele possui uma rede de relacionamento de parceiros, ele já teve N experiências positivas e negativas e consegue contribuir com muito mais agilidade, né, para lidar com determinados tipos de situações que venham acontecer no condomínio. Queria só chamar a atenção para quem está nos assistindo para essa imagem de João Capellini que está aqui ilustrando, é claro, o nosso bate-papo. Muito bacana. Legal. Já o síndico morador, acontece muitas vezes, né, a pessoa mais bem relacionada, né, dentro da comunidade condominial a qual ela está inserida, de conseguir ganhar votos para se eleger como representante daquela comunidade. Muitas vezes uma dona de casa, ou um aposentado, uma pessoa que teve uma vivência profissional fora, né, do mundo de administração de empresas e acaba caindo de paraquedas, né, nesse mundo de administração empresarial. Uma pessoa com mais disposição, mas não necessariamente conhecimento, técnica, para atuar de fato nessa administração de muitas pessoas, ainda mais quando a gente fala a respeito de um condomínio, se prevê aí um grande número de moradores e seus agregados. Exatamente. E aí acaba tendo um pouco de influência, né? Porque quando você é um profissional e está de fora fazendo a gestão, você costuma ser imparcial, você costuma lidar com as questões de conflito entre os moradores de uma forma muito mais profissional, né? Por não participar diretamente, por não conviver com aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito. E quando você está morando, né, é o seu vizinho que está tendo um conflito e você tem que auxiliar o teu vizinho, você acaba levando um pouco da emoção, né, por ser o seu vizinho e sair. E às vezes você tem um relacionamento de um frequentar a casa do outro e aí não fica tão legal a solução e a mediação desse conflito. Não fica tão profissional a resolução de conflitos, a mediação de conflitos. Muito bacana esses seus apontamentos. Queria entender agora mais por cima quais são os grandes conflitos que acontecem nesse universo aí do condomínio. A gente também estende para os apartamentos e até para as casas, né? Porque essa relação entre vizinhos, em menor ou maior grau, ela tem os seus desafios. Sim. Eu acho que o carro-chefe número 1 é quando tem aquele momento do famoso sorteio de vaga de garagem. Tem condomínios que você tem a rotatividade, né? E tem condomínios que as vagas já são determinadas. Tá. Então, é costume, né, digamos assim, você encontrar gente comprando veículos que não cabem nas vagas do condomínio onde a pessoa escolheu morar. E aí começa o conflito, porque ela quer negociar com o síndico, ela quer negociar com a administração do condomínio um jeito do carro dela caber na vaga, só que fisicamente não é possível. E aí esse é o principal desafio nesse momento de gestão condominial, quando a gente faz o sorteio de vaga de garagem. Ele está acostumado a parar numa vaga, ele tem um veículo que cabe naquela vaga, mas aí ele é sorteado para uma vaga que tem uma localização
e um tamanho diferente da vaga que ele está habituado. E aí ele não entende que não é o condomínio que tem que se adaptar ao tamanho do veículo dele. É ele que precisa se adaptar ao tamanho da vaga disponível para ele. Que bacana, gente. Esse daí é o desafio. Já estou vendo que você aí, do outro lado da telinha, já deve estar se reconhecendo, pelo menos nessa situação. Sim. A gente fez esse questionamento para o nosso público nas redes sociais, para os nossos seguidores, como eu costumo chamá-los. E a gente, com isso, a gente pediu o quê? Quando a gente fala aí, a pergunta que a gente lançou, quando você pensa nos problemas do seu condomínio, qual é a primeira palavra que vem à sua mente? E claro que cada um participou, colocou ali a sua palavrinha, né? A palavrinha que mais o representa. E com isso, Felipe, a gente vai montou, né, a nossa nuvem de palavras. Aí você vai perceber que as palavras que vão aparecer em maior destaque, obviamente, foram palavras ditas por mais de uma pessoa, e as que têm, as com menor destaque, tiveram menor relevância. Mas eu queria que você interpretasse essa nuvem, é claro, que foi formada pelos nossos seguidores das redes sociais. Na tela. Então vamos lá, barulho, latido de cachorro, visita na piscina, brinquedoteca, vazamento ali em cima, ó, gigantão também, falta de fiscalização, portaria desorganizada até menorzinho, mas olha lá o mofo também aparecendo. Essas questões são bastante comuns no seu dia a dia, vandalismo, pintura descascando, são muitas as questões. Queria que você avaliasse para a gente essa nuvem de palavras, se ela diz respeito com as reclamações que batem à sua porta também. Sim, muitas delas fazem todo sentido. Hoje, as pessoas não entendem, né? Eu acredito que tem a ver um pouco com essa modernização da sociedade, né? Você está muito focado em tecnologia, então falta um pouco da empatia, do relacionamento, do tete humano, né? Então, quando você resolve morar num condomínio, você tem que entender que você tem que saber se relacionar com outras pessoas. Essa questão do convívio, ela é bastante delicada. E aí, quando a gente faz uma comparação, né, da arquitetura que nós temos aqui na nossa cidade, né, os prédios, hoje em dia, as paredes são praticamente ocas, né? As portas que são colocadas, né, no banheiro, no dormitório, são praticamente, você tem uma folha de papelão dobrada no meio, né, de duas folhas fininhas. Então, um espirro, você consegue ouvir do outro lado do apartamento, né? E dependendo da conversa que você tem com o teu companheiro ou teu companheira em casa, o teu vizinho de cima e o teu vizinho de baixo também escuta. E aí você tem certas pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de incômodo sonoro. E aí quando o vizinho de cima resolve constituir família, tem criança pequena que começa a correr em cima, né? O lustre começa a trepidar um pouquinho, porque a estrutura do apartamento não previu toda essa situação, aí as pessoas recorrem ao síndico. Eu já ouvi, gente, até reclamação de ronco, por exemplo, né? Essas paredes finas, você acaba ouvindo até a pessoa, o seu vizinho ali roncando à noite. Aí fica muito difícil, uma situação bastante desagradável, é claro, para você ir lá bater na porta, reclamar, porque aí você vai interferir também no sono alheio. Então, eu queria entender. A gente tem uma lei, por exemplo, que é a lei do silêncio. Mas, claro, né, que nas dinâmicas de cada dia, essas questões familiares também, isso tudo vai se moldando. Mas vamos falar dessa lei do silêncio e aí de que forma que a gente costuma conduzir questões simples e corriqueiras como essa. Vamos lá. Antes de falar da lei do silêncio, me permite claro. Explicar um conceito muito fundamental no direito condominial com relação ao barulho. Tá. Existem basicamente dois tipos de barulhos dentro de uma unidade residencial. Você tem o barulho do cotidiano e você tem o barulho que não é do cotidiano. Por que é do cotidiano? Eu acordei às 5 da manhã, resolvi ligar o liquidificador, fiz uma vitamina. Eu sou um profissional que trabalha como socorrista, né, num horário diferente da maioria. Então, quando eu chego em casa, eu vou cuidar do meu apartamento, né? Eu vou botar roupa para lavar, eu vou fazer a minha comida. Esse é o barulho do cotidiano. Ainda assim considerado barulho do cotidiano. Que ele é permitido, né? Que a gente não pode coibir. Que aí não tem a ver com a nossa lei de silêncio. Que aí não tem a ver com a lei do silêncio. Perfeito. Eu não posso coibir, né, qualquer pessoa de estar dentro da sua residência de fazer a sua vitamina no liquidificador, porque o liquidificador faz barulho, de passar o aspirador de pó, porque ele só tem esse horário para cuidar da limpeza da casa. Esse é o barulho do cotidiano. Agora, o não cotidiano, eu usar uma furadeira para fazer um furo na parede, eu fazer uma reforma, esse ele não pode fazer.
É eu chamar os amigos para jogar um carteado em casa, beber, jogar conversa fora, falar alto, né? Tá. Esse não é o barulho do cotidiano. Isso é que a gente tem que coibir dentro da legalidade. E aí sim a lei do silêncio entra para explicar exatamente isso. Isso você pode fazer, né, no horário que não vai incomodar as pessoas. Agora, depois das 10 da noite, você não pode fazer esse tipo de barulho. Então tem essa diferença, essa sutileza, né? E se você me permite estender um pouquinho mais, Por favor. tem a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque muitos se incomodam com barulho de criança. É mesmo. E a lei protege a criança que está em desenvolvimento, ela está, né, crescendo, amadurecendo. Então, ela não sabe que correr incomoda, ela não sabe que jogar uma bolinha de tênis na parede vai incomodar o vizinho, Sim. que está dividindo parede. Então, cabe aos Até pais... o choro, né, de uma criança doente, uma criança com fome, enfim. Exato. Pode ser desafiador dependendo do vizinho que está ali do outro lado. Então, cabe aos pais se relacionar com seus vizinhos para que eles tenham, né, uma convivência harmoniosa, né, e pacífica. E, às vezes, tem casais que o filho tem uma condição especial, né, tem lá o autismo, né. Então, a criança autista, ela tem uma condição que, às vezes, você não consegue segurar a criança, né. Ela tem alguns momentos que ela faz um pouco de barulho mesmo, ela quer bater na mesa, ela quer pegar a bolinha e jogar, e não tem como você falar, não faça isso. E não dá para o síndico interferir. E aí a gente precisa falar, vizinho, conheça o teu vizinho, entenda, né, a situação, se conversa entre si, né, da maneira mais amigável e pacífica possível. Aí é que entra, pessoal, aquele poder do diálogo, certo? Isso. Então você tenta por essa via, mas quando ele não funciona, quais são as vias de fato que existem? Aí a gente trabalha como mediador, né? Tá. Então, o síndico tem a função de mediar uma situação que chegou no estado de conflito. Então, o vizinho já conversou, o vizinho já interfonou, já mandou mensagem, já colocou papelzinho debaixo da porta e ele ainda continua sendo incomodado. Aí ele recorre ao síndico para o síndico mediar essa situação. Olha, síndico, eu já fiz tudo isso aqui e eu estou vivendo esse incômodo, esse transtorno quase que diariamente. E aí o síndico entra em contato com o vizinho, chama os dois para conversar e media o conflito. E alguém vai ter que ceder e eles vão ter que se entender. Exatamente. Porque, afinal de contas, é sobre onde eles moram. Exatamente. E não tem muito... Opa, recebemos perguntinha da nossa audiência. Então, pergunta na tela. Vamos lá. Para a primeira participação, Helena Martins, de Salvador, Bahia. Helena, excelente tarde para você. Seja bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Nosso condomínio fica perto da praia e, por causa da maresia, os portões e corrimãos enferrujam com frequência. Existe alguma forma de reduzir esses gastos com manutenção sem comprometer a segurança? Excelente pergunta. Muito boa pergunta. Então, dependendo do tipo de condomínio que você tem, o síndico tem a obrigação, né, como representante e administrador dessa comunidade, de fazer uma previsão orçamentária tenha a capacidade de prever todos esses tipos de manutenções que são previsíveis e recorrentes. Tá. Então, cabe ao síndico, anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, expor para os moradores, olha, teremos essa despesa, essa é uma despesa sabida, planejada, e a gente tem que ter dinheiro em caixa para fazê-la. Senão, acontece isso que a Helena falou. Tem que ir lá e ficar investindo e investindo. E isso, infelizmente, é mais comum do que você imagina. Os gestores atuais, eles não fazem a previsão orçamentária adequada e não prevêem as manutenções que o condomínio precisa ter ao longo do seu mandato. Nessa previsão orçamentária, o que tem que entrar na conta? Tudo. Aproveitando aí essa pergunta, essa participação é uma analogia, da nossa fazendo audiência. uma comparação muito simples para que o pessoal entenda, o que você precisa fazer dentro do seu apartamento para ele ficar sempre bonito. Você tem que pintar a parede, você tem que anualmente revisar os encanamentos, né? Principalmente quem tem muita mulher em casa, né? Muito cabelo, né? O cabelo acaba, né? Quando você toma banho, entrando lá pelo ralo e acumulando, você tem que fazer a limpeza e a higienização. De tempos em tempos, de tempos em tempos, para evitar o entupimento do ralo. Então, manutenções no sistema de elétrica, que você tem que todo ano apertar os parafusinhos do seu quadro de elétrica, porque eles vão afrouxando com o tempo, é natural essa movimentação da fiação. Trocando lâmpadas que vão queimando com o passar do tempo. Então, se você fizer isso
dentro de casa, sua casa vai estar sempre limpa. E é exatamente isso que você tem que fazer no condomínio. O condomínio tem a parte hidráulica, o condomínio tem a parte elétrica. Se tem piscina, então, aí... Se tem piscina, eu tenho que saber que eu vou ter que restaurar aquele rejunte daquela piscina, de tempos em tempos, né? O rejunte hoje ele tem uma garantia aí de mais ou menos 5 anos. Não adianta você deixar a piscina bonita hoje e só mexer nela daqui a 10 anos, que aí vai dar infiltração e o que tiver embaixo vai sofrer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da previsão orçamentária, para você ter condições de tomar conta da maneira adequada e não se surpreender quando acontecer alguma coisa. Porque daí é uma surpresa para quem está administrando e mais ainda para os moradores e ali um clima vai se criando, não é verdade? Exatamente. Vamos seguir falando agora a respeito de obras e reformas. O que diz a lei sobre as reformas dentro dos apartamentos e também nessas áreas comuns e quanto que uma obra tem que ser comunicada e aprovada em assembleia? Boa. Apartamento, por lei, tirando o que a gente chama de embelezamento, eu vou pintar a parede, eu vou colocar um piso, né, clicável sobre o piso frio que eu tenho hoje em casa, eu vou trocar a iluminação, uma coisa assim de embelezamento, trocar a cortina, isso você não precisa comunicar ao síndico, é uma obra permitida. Agora, eu vou tirar um piso frio, chegar no contrapiso, colocar um piso novo, né, fazer o assentamento certinho, eu vou mexer na estrutura elétrica, eu vou mexer na parte hidráulica. Isso são reformas que você precisa notificar o síndico, para que o síndico observe o que vai ser feito, para ver se aquilo não vai afetar a edificação. A estrutura, né, do prédio. A estrutura. O síndico tem que observar, né? Tem condomínios, por exemplo, a pessoa vai fazer uma reforma na cozinha você tem um interfone. E o sistema de interfonia, na maioria das vezes dos condomínios, eles são interligados. Então, você fala com o teu vizinho de cima, você fala com o seu de baixo, e se você arranca o interfone ali do local que ele foi instalado e corta a fiação, todo mundo que está acima de você fica sem interfone. Em condomínios que tem, por exemplo, tomada com gerador ou iluminação com gerador, você tem uma plumada de elétrica que também funciona do mesmo jeito que o interfone. Não pode mexer naquela tomada, nem naquela iluminação, porque ela serve também todo mundo que vem acima de você. Resolveu trocar a tomada de lugar, todo mundo perde acesso à tomada do gerador. Então, é por isso que é importante os moradores contratarem um engenheiro civil. Esse engenheiro ele vai fazer uma ART, né? Que é um documento obrigatório pela Prefeitura de São Paulo, onde ele vai dizer naquele documento o que ele vai fazer, como ele vai fazer, quando ele vai fazer, e quem assina essa ART é um engenheiro que vai garantir que ele não vai abalar a estrutura, porque ele vai olhar as plantas do prédio, e o síndico, com base nessa documentação, ele vai ter segurança de que aquela obra não vai interferir na edificação e nem nos vizinhos do entorno. E aí ele aprova a obra. Na prática, isso acontece? Acontece. Hoje em dia acontece. Pelo menos nos condomínios onde eu estou administrando, acontece. E aí eu queria entender, e quando uma obra interfere no apartamento de baixo, por exemplo, como que se resolve essa situação? Como que se orienta cada morador e tudo mais? Como que é conduzido tudo isso? Vamos lá. Vamos falar da parte hidráulica de vazamento que eu vi ali na nuvem. Poxa, eu fiz uma obra e não fiz a adequação correta da parte hidráulica do meu apartamento e o vizinho de baixo ele olhou para o teto e está lá com umas manchas, né, de umidade. A gente precisa primeiro identificar a origem do vazamento. Porque tem uma diferença entre prumada, que é o cano que sai da caixa d'água e alimenta as unidades, e ele sempre corre na vertical, e a tubulação horizontal que abastece as unidades. Então, a regrinha é bem simples. Se o vazamento é na tubulação horizontal que abastece as unidades, que está circulando nas unidades, a responsabilidade é de quem está residindo, é o proprietário daquela unidade, que tem que cobrir todos os danos causados no seu vizinho de baixo. Agora, se o cano é do condomínio, aquele cano vertical que abastece as unidades, é o condomínio que tem que fazer toda a reparação. Olha isso, gente. Quanta informação que a gente está aprendendo nessa tarde. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, agora a pergunta da Fernanda Ribeiro, do Rio de Janeiro, Fernanda Carioca. Recentemente, o condomínio contratou uma empresa de limpeza, mas muitos moradores reclamam da qualidade do serviço. O síndico pode trocar o prestador mesmo sem votação em assembleia, se o contrato permitir? Pode. O síndico tem essa autonomia. O que eu costumo fazer? E eu acho que é bacana
como você instituiu uma gestão participativa, né? Então, eu tive isso recentemente em alguns condomínios, e eu fiz uma enquete. Então, usando o próprio grupo de WhatsApp dos moradores, gente, o que vocês acham do serviço de limpeza que está sendo feito no condomínio? Só que antes de fazer a enquete, eu fiz um vídeo explicando para os moradores, gente, olha, eu vou pedir a atenção de todos, por favor, né? Gostaria que vocês respondessem uma pequena enquete sobre a qualidade dos serviços que estão sendo prestados. Não se apeguem ao profissional, mas sim ao serviço. É importante essa orientação. Engajar os moradores para eles entenderem que o que está sendo avaliado é o serviço e não a pessoa. Aí a gente faz uma enquete perguntando, a portaria, ela recebe bem seus visitantes? Ela entrega direito às encomendas registradas? E a limpeza? Como é que está o serviço de limpeza? No hall do seu andar, nas áreas comuns? E a zeladoria? Tem prestado um bom serviço? O zelador te atende com educação? Aí você faz a enquete e você avalia a percepção de todo o condomínio sobre o serviço. E aí você volta para o seu conselho e pergunta, e aí, vocês querem agora trocar a empresa mesmo ou não? Porque você já tem uma materialidade, né, da massa, e aí você consegue com mais assertividade fazer uma mudança mais assertiva, né? Você tem um entendimento de como as pessoas estão se relacionando com aquilo que está sendo ofertado a elas. Isso daí é muito importante mesmo, porque né? Não fica uma percepção, E aí, de quanto em quanto tempo, por exemplo, você considera que uma enquete como essa, né, esse levantamento seja importante de ser feito, essa avaliação? Esse termômetro é importante, que os conselheiros, né, que são aqueles moradores que foram eleitos para fiscalizar o trabalho do síndico, eles tenham os ouvidos bem atentos e tenham o hábito de se reunir com o síndico com frequência, de consultar, conversar e aconselhar e passar essa mensagem para o síndico, opa, os conselheiros estão me avisando que algo não está funcionando bem. Porque às vezes o síndico também fica tão preso na rotina administrativa operacional e sendo ele um bom gestor, ele não enxerga, por exemplo, que às 2 da manhã o porteiro noturno não está prestando um bom serviço. Porque ele não está lá no condomínio para ver isso. Que a limpeza está falhando em determinado andar, porque ele não consegue vistoriar fisicamente todos os andares. Então é importante o conselho estar muito atuante nisso e ajudando o síndico nessa percepção. Muito bacana, gente. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo. Caso você tenha alguma pergunta, já aproveita aí para você elaborar nos próximos minutinhos e encaminha para a gente pelo 0 operadora 11 3337 5886. Já voltamos com mais consulta ao doutor. Até mais. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, hoje a gente está quebrando um pouquinho o protocolo, ao invés de a gente estar trazendo aqui questões relacionadas à medicina tradicional, sintomas, causas e opções de tratamento. A gente está falando sobre um tema, gente, que diz respeito a muita gente, que são as questões condominiais. Não é necessariamente sobre medicina, mas interfere demais na nossa saúde emocional, na nossa saúde social, enfim, diz respeito à forma como a gente se relaciona e de que forma que a gente pode conduzir melhor os nossos conflitos. Só quem já teve problemas aí com vizinhos é que sabe a importância de saber caminhos para gerenciar tudo isso, não é verdade? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hitv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a você participar desta consulta que foi marcada para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos ainda a nossa clássica enquete, só que já está em seus minutos finais, portanto, não deixe de participar. Corre lá no nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Qual dúvida te representa? Olha lá, aluguel por temporada versus a segurança dos moradores. Esse é um tema bastante polêmico, está sendo muito questionado. Outro tema bastante polêmico, reconhecimento facial versus segurança de dados. E uma dúvida que é geral, obviamente, multas entre inquilinos e proprietários. Quem responde
pelo quê e de que forma que existem caminhos para solucionar aí as divergências. Para quem chegou neste exato momento, deixa eu te falar quem é que está aqui com a gente. Felipe Rotti, síndico profissional, compartilhando todo o seu conhecimento. Aproveito para agradecê-lo aqui a sua presença mais uma vez. E Felipe, Obrigado, vamos Dani. lá, a gente estava falando aí sobre questões de obra, questões de reforma. Antes de eu partir para o próximo tópico, eu vou trazer aqui perguntinha, participação da nossa audiência, que tem tudo a ver nesse tema ainda de obras e reformas. Na tela. Então vamos lá, pergunta da Simone de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mais uma participação carioca por aqui. Excelente tarde para você, Simone. Olá, o condomínio em que moro está fazendo obras na fachada e é necessário colocar uma rede, porém a mesma encosta na antena de TV e compromete meu sinal. O condomínio deveria ter comunicado o início com antecedência e com o engenheiro para estudar melhor o uso da rede para evitar comprometer o sinal. Eu estou certa? Olha ali que situação delicada. Vamos orientar a Simone. Boa pergunta, Simone. Sim, né, esse tipo de obra normalmente você aprova em assembleia, né? Então não é uma obra barata. Restaurar uma fachada normalmente, dependendo do tamanho do condomínio, às vezes é uma obra milionária. É verdade. E aí você tem que ter 3 orçamentos, né? Investigar muito bem a empresa que você vai contratar para evitar de ela falir no meio do processo. E Porque também é uma obra extensa, né? Exatamente. E avisar os moradores sobre todos os passos durante o cronograma de obra. Agora a gente vai colocar a rede, agora a gente vai descer na fachada lá do norte, agora a gente vai... Então, sempre se comunicar e dessa maneira você minimiza os transtornos. Mas, de qualquer forma, toda obra dessa magnitude gera muito incômodo. E nessa situação da Simone, que a coisa já está acontecendo, já está no meio do caminho, não teve aviso prévio nem nada, o que ela pode fazer? Depende se ela está tendo algum tipo de dano material. Tá. Então, se ela tiver algum tipo de dano material, o condomínio deve ressarcir esse dano, né? Se ela teve algum prejuízo, porque, por exemplo, vai que ela usa essa antena para fazer algum tipo de trabalho, esse trabalho é o sustento dela. Então, o condomínio também vai ter que fazer essa reparação. Então, ela precisa pegar toda a evidência dos transtornos que ela está tendo, levar para o síndico e falar: síndico, me ajuda. Porque está me prejudicando. Porque está me prejudicando. E o síndico tem que tomar providências para minimizar os prejuízos que ele está causando, né? Quando eu falo ele, o condomínio está causando a moradora. Todo dano causado a qualquer morador, o condomínio responde. E o síndico responde pelo condomínio. Então é importante ele ter esse cuidado. Muito bacana, Simone. Espero que o Felipe tenha aí respondido a sua questão, te orientado. Qualquer coisa você manda ali mais mensagem pra gente, combinado? Vamos para mais perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora Adriana Camargo, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Adriana, boa tarde para você também, viu? Meus netos ficam comigo quando há necessidade. Existe algum tipo de restrição para as crianças dos familiares? Oi, Adriana, excelente pergunta. Crianças são protegidas por lei, né? Então, assim, a gente tem que deixar a criança brincar, tem que deixar a criança se divertir. E vai fazer barulho, vai incomodar um pouquinho? Sim. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, só para desmistificar essa questão. Se a criança costuma a empurrar a cadeira, costuma empurrar a mesa, coloca um feltro nos pés da cadeira, Bacana. nos pés das mesas, para minimizar, mas não impeça ela de fazer esse trabalho, porque faz parte do desenvolvimento, né? Se ela quiser jogar uma bolinha de tênis dentro de casa, você não vai coibir a criança, mas você vai colocar um piso, né, de borracha para amortecer o impacto da bolinha, para gerar menos incômodo para o seu vizinho. A criança, ela tem o direito de se divertir, tem o direito de sair correndo dentro de casa, e a gente não pode impedir ela de ser criança. O que a gente tem que tomar cuidado é com o excesso de barulho, que isso, os responsáveis por aquelas crianças no momento, eles conseguem fazer algumas ações que possam minimizar os transtornos aos vizinhos, mas jamais coibir a criança de ser criança. Muito bacana. E são pequenos investimentos que a gente pode e deve fazer para garantir ali a nossa tranquilidade e o Exatamente. desenvolvimento da criança. Adriana, eu vou além, hein? Com relação às áreas comuns do prédio, como é que fica essa questão, como é que fica esses desafios? Esse é um desafio importante. Muita gente acha que viver em condomínio, eu largo meu filho e
tô segura, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Crianças menores de 12 anos precisam estar acompanhadas de um responsável. E hoje em dia, muitos pais deixam seus filhos com 8, 9, 10 anos... Ah, ele está com a turminha dele. Solto no condomínio. E acontece algum problema, ele acha que o condomínio vai responder por isso. E, na verdade, é ele que responde por não estar acompanhando um menor de 12 anos. E aí, respeitando as regras, né? A criança pode ficar brincando na quadra, e na quadra às vezes tem uma gritaria, né? Porque é jogo de bola, etc. Normal, mas tem limites. A quadra vai ficar funcionando à disposição dos moradores até 10 da noite. Tem que ficar atento aos horários. Isso, passou das 10 da noite, o condomínio tem que ter o seu regramento interno, onde ele vai apagar as luzes da quadra, onde ele vai trancar a quadra às vezes, onde tem a equipe que vai fazer a vigilância para coibir o barulho após as 10 da noite. Tem aquelas regrinhas que é preciso ficar Exatamente, atento, não deixar a regrinhas, criança elas correr na direcionam. garagem, né? Lugar de criança não é ficar correndo no meio dos carros, porque às vezes o veículo está fazendo uma manobra e a criança menor, né, muito baixinha, os veículos hoje em dia são altos, você dá ré, você não enxerga, você acaba atropelando uma criança e nem sabia que ela estava ali, e ela na verdade nem deveria estar ali desacompanhada. Então aí causa um transtorno e de novo, pais, o problema não é do condomínio, o problema é de vocês responsáveis. Não deixe seus filhos soltos. Você fazer esse apontamento. Exatamente. Muito necessário. Adriana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Olha só o quanto a gente aprendeu com a sua dúvida. Temos mais perguntinha da nossa audiência. O público está bastante participativo. Legal. Hoje eu até saio do meu roteiro para trazer a pergunta do nosso público. Wagner Rocha, de Itaquera, aqui de São Paulo. Wagner, seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde para você também. Os condomínios são obrigados a realizar espaços exclusivos para a coleta de recicláveis. Olha que questão interessante. Wagner, boa pergunta. Tudo depende do empreendimento que foi realizado, né? A construtora, hoje em dia, as leis elas vão mudando, né? Quando você tem um edifício construído há 40, 50 anos atrás, ele está sujeito à legislação daquela época. Quando você tem um condomínio criado agora, recentemente, relativamente novo, ele está sujeito à legislação vigente, atual. Perfeito. E essa legislação atual, ela tem sim algumas normas, né? De separar sim o orgânico do reciclável, e os antigos não. E Ele aí, não precisa se atualizar, por exemplo? algumas normas não. Tá. Algumas normas não. Olha que bacana saber disso. Então, assim, vai muito da administração do condomínio. Então, a administração do condomínio, por mais que ele seja antigo, não significa que ele permaneça, né, antigo pelo resto da vida. Por exemplo, eu tenho um elevador que o acabamento interno é de madeira, aquela portinha de madeira que tem aquela gradezinha, né? Da década de 70. Tá tudo funcionando, mas nada impede de você colocar uma televisãozinha lá dentro do elevador para poder fazer os comunicados, de orientar os moradores, né, de deixar todo mundo bem informado. Nada impede, por exemplo, de você modernizar o controle de acesso, né? Em vez de você ter um porteiro sempre abrindo a porta, você deixar o porteiro seguro na guarita e fazer o controle de acesso automatizado para os moradores, via tag, via biometria, via reconhecimento facial ou via senha, né? Então, você pode modernizar o seu condomínio. Agora, tem algumas questões, eu acho que pega muito na questão do, se você me permite mudar um pouquinho, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Tá. Que é quando você vai verificar se o seu condomínio está seguro com relação às normas de prevenção e combate a incêndio. Então, o condomínio na década de 70, as portas que eram construídas para separar a sala de máquinas era de madeira. Hoje é completamente proibida. Hoje, se você for fazer uma vistoria num condomínio desse antigo e a porta ainda for de madeira, você sim precisa substituir a porta de madeira por uma porta corta-fogo que atenda a legislação vigente. Porque Questões como essa que precisam, de fato, atender à legislação vigente. Exatamente. Ter essa atualização. Então, porque aí você coloca em risco a vida das pessoas. E aí, quando você coloca em risco as vidas das pessoas, que aí você é obrigado, sim, a fazer a adequação. Quando você não coloca em risco, aí, dependendo do que está sendo solicitado agora, não é necessário você se adaptar. É um investimento que não é tão importante agora, mas isso daí pode ser levantado em assembleia, por exemplo, e ele pode sugerir, se todos estiverem de acordo, aí então existe essa transformação, essa mudança para que o lixo passe a ser reciclado. Exatamente. Que bacana. Wagner, muito obrigada pela sua perguntinha. Vamos para mais pergunta da nossa audiência na tela.
Vamos lá, agora é o Paulo Bicalho, de São Paulo. Boa tarde para você também, viu, Paulo? Fale sobre como lidar com carregadores de carros elétricos. Olha que legal essa questão dele, e condomínios. Uma nova demanda que tem surgido por aí. Os moradores têm solicitado novas instalações em condomínios, o que exige um alto investimento. Isso é um fato. Obrigado, Paulo. Olha, essa pergunta ela é bem polêmica, viu? Hoje em dia, o mercado está vendendo cada vez mais carros híbridos e elétricos, né? Tem os carros que são plug-ins, que além de serem a combustão, eles também têm o sistema de carregamento elétrico. E a grande realidade é que os condomínios hoje eles não estão preparados para lidar com essa demanda, né? E inclusive recentemente saiu uma normativa do Corpo de Bombeiros de São Paulo que mostra como é que os condomínios precisam se preparar com segurança para você ter o sistema de carregamento elétrico dentro do seu condomínio. Não sei se todos sabem, a bateria de um carro elétrico, assim como a bateria do seu celular, assim como a bateria do seu notebook, você não consegue apagar se começar a pegar fogo. Não adianta jogar água, não adianta pegar o hidrante, não adianta... Gente, eu não sabia Você disso. não apaga. É impossível você apagar uma bateria se ela entra em estado de combustão. E o que você tem que fazer é minimizar os transtornos que vai causar. No caso do carro elétrico, a bateria é grande, o fogo ele é muito extenso, tem a fumaça tóxica e tem o excesso de calor. Então, se você estaciona esse carro do lado de uma coluna, e essa coluna ela é uma coluna de sustentação do edifício, quando esse carro pega fogo, provavelmente a ferragem daquela coluna foi afetada e você vai abalar a estrutura do edifício. Por isso, tem hoje uma série de regramento que você precisa levar em consideração para você implantar o sistema de carregamento. Ele tem que estar, normalmente, longe dos carros a combustão, tem que ter uma distância, tem que ter um sistema de ventilação constante de ar por causa da fumaça tóxica. Você tem que ter um sistema de splinters, né, para resfriar, porque você não vai apagar o fogo, mas resfriar a temperatura do calor gerado pela bateria que está em chamas. Que interessante, e também tem que levar em consideração que o seguro do condomínio vai aumentar significativamente. E quando a gente pensa, então, nesses condomínios mais antigos, a adaptação ela chega a ser bastante difícil. Sim. Você tem que ter uma área apartada de todo o estacionamento a combustão, né, dos carros normais, digamos assim, e de uma maneira que aquela fumaça que é tóxica não vai entrar nos apartamentos e amenizar um pouco o calor que vai ser gerado por aquela bateria se ela pegar fogo. Então tem que ter ali algum sistema de prevenção a incêndio. E se você não tiver isso e fizer a instalação de forma inadequada, na hora que você for retirar ou renovar o certificado do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros no seu condomínio, o bombeiro vai falar para você, ou você faz ou você não vai ter o auto de vistoria. E sem o auto de vistoria do condomínio, é a mesma coisa que você estiver dirigindo sem carteira de habilitação. Na hora que você tiver um sinistro, a seguradora vai pedir o quê para você? Cadê a documentação do prédio? E um dos documentos... Nem adianta pagar seguro, porque você não vai ter acesso. Seu condomínio tem auto de vistoria? Está vigente? Não está? Se prepara, síndico, porque a responsabilidade é sua, você paga a conta depois. Gente, olha só quantos desafios. Paulo, muito obrigada pela sua questão, porque os desafios são enormes. A gente está vivendo aí essa era, muitos apartamentos, muitos condomínios, né, estão se preparando para esse momento, mas, como vimos, ele é, de fato, bastante desafiador. Sim. E agora eu queria seguir falando um pouquinho a respeito da corrupção, que muitas vezes acontece dentro dos condomínios, por essa má gestão, enfim, pelas questões que você trouxe até no comecinho aqui da sua fala. Eu queria que você compartilhasse com a gente um caso que você vivenciou e como que você fez para conduzir tudo isso. Quais foram os pontos que te levaram, é claro, a você conseguir realmente provar e colocar esse condomínio de volta em ordem? Vamos lá. É um caso até recente, né? Ainda está em andamento. Eu administro um condomínio na Zona Leste de São Paulo e fui convidado pelos moradores que resolveram mudar a gestão do condomínio deles, diante de uma série de indícios que eles tinham e o condomínio não está sendo bem gerido naquela ocasião. Logo que eu assumi a gestão desse condomínio, bem na assembleia onde eu fui eleito, a síndica ela nem apareceu para prestar contas. Ela já se omitiu, né, de uma responsabilidade que é estar presente e mostrar para os moradores, olha, foi dessa maneira que eu administrei os recursos do condomínio
e eu estou aqui para mostrar como que a gente administrou esses recursos. Não apareceu. Nos meses subsequentes, o banco me liga, Felipe, estamos tentando acessar a sua conta. Alguém está dizendo que é o síndico do condomínio. Eu falei, não, o síndico sou eu fui eleito. E ela tentando se passar por mim para tentar ter acesso à conta do condomínio e movimentar os recursos do condomínio, não tendo mais direito de fazer isso. Olha isso. O condomínio também tem um mercadinho e recebe mensalmente um valor de repasse do mercadinho. E a empresa do mercadinho me liga, Felipe, por um acaso, você conhece a pessoa tal? É a ex-síndica. Pois ela acabou de mandar aqui as mensagens dizendo que o condomínio não recebeu o repasse, queria que depositasse na conta, um Pix para ela, né? Dos últimos 6 meses, pedindo o repasse para a conta pessoal dela. Então eu peguei todos esses elementos, peguei o depoimento do gerente do banco, peguei todos os prints das mensagens que ela mandou para a empresa do mercadinho, coloquei tudo na mão do advogado do condomínio e a gente entrou com um processo criminal contra essa ex-síndica, que tinha o mau hábito de querer colocar a mão nos recursos que não pertenciam a ela, e sim a toda a comunidade daquele condomínio. E só para a gente ter ideia, né, o que vai levar, quais são as consequências, quem paga essa conta é o Felipe que vai contar para a gente. Queria entender qual foi o valor desviado e qual foi o caminho aí, então, encontrado para solucionar toda essa questão. Isso, então vamos lá. Nesse condomínio em especial, logo na primeira assembleia já tinha o seguinte cenário. Olha, você tem R$7.000 em conta, você tem uma dívida de mais de 79 mil de contas não pagas e uma dívida com um escritório jurídico de mais de 34, acho que 33 mil, 34 mil reais. Tá, e aí vai somando. Assim, cento e pouquinhos mil reais já negativo. Só que eu só tinha 7 mil na conta e já tinha mais de 100 mil de contas atrasadas para pagar. O que você faz? Você tem que equilibrar. Eu não tenho como, né? Chamo uma Assembleia Geral Extraordinária. Moradores, a realidade é essa. A gente vai precisar fazer uma arrecadação extraordinária para cobrir esse déficit orçamentário. Todo mundo vai ter que botar a mão no bolso e pagar esse prejuízo. Gente, olha as consequências de uma má administração, uma má gestão. Aí, a hora que você equilibra as contas, que você consegue comprovar tudo o que você pagou, é que você pega toda essa materialidade de contas pagas atrasadas com juros e correção, entrega na mão do advogado e o advogado entra com uma ação civil de prestação de contas. Para ela explicar por que ela deixou esse débito. E se ela não conseguir explicar, aí o juiz vai determinar quais serão as consequências dela, né? Se ela vai devolver 100% com juros e correção, se ela vai devolver uma parte, vai depender muito da defesa que ela conseguir apresentar. Olha só, gente, a importância da gente ter uma pessoa séria ali administrando e gerindo, é claro, os nossos recursos. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Qual é o tema que você quer saber, então, que o Felipe vai trazer conhecimento para a gente? Reconhecimento facial versus segurança de dados, esse foi o nosso tema mais votado. Fala para a gente sobre essa questão, porque quando tudo começou era bastante polêmico, ainda é, mas existe muito essa questão de por que vão usar, então, por que precisam fazer o reconhecimento facial, o que pode fazer com esses dados, o que pode vir a acontecer. Então, vamos lá. Ainda, eu acho que para alguns moradores, né, principalmente acho que para os mais novos, né, que tem mais familiaridade com tecnologia, porque hoje em dia você abre uma conta bancária com o seu celular através de reconhecimento facial. Você não precisa de nenhuma outra informação a não ser as suas características, né, da sua face. E aí, por isso, a importância de você proteger esses dados, né? Mas, através desses dados também, você consegue facilidades e aumentar o nível de segurança do seu condomínio. Então, vai depender muito do tipo de sistema que o condomínio resolve implementar, né? Existem sistemas muito robustos e muito seguros que faz de verdade o controle de acesso das pessoas e esse sistema ele é protegido, ele roda em nuvem, não fica com nenhum dado local e você consegue garantir segurança, você consegue garantir maior conforto para quem entra e sai do condomínio. E existem sistemas que não são tão seguros, que aí sim colocam em risco essa informação que é importante e que as pessoas podem fazer mau uso dela, né? Você tem hoje em dia a questão de WhatsApp. Quem hoje em dia não recebeu uma mensagem de WhatsApp de um membro da família, só que não era um membro da família, né? A imagem era do seu familiar ou do seu amigo, mas
por detrás daquela conta, daquele número de WhatsApp, era alguém querendo te aplicar um golpe. Então, ele pegou a sua imagem, essa imagem ele consegue pegar ou via rede social, ou via um sistema de reconhecimento facial, para aplicar um golpe. Sim. Então, isso é muito comum. Às vezes, até pegam empréstimos, né? Fazem O empréstimos. grande questionamento, na verdade, é com relação a isso, né? Através de reconhecimento facial. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de sistema que você vai implementar, fazer um contrato com garantias, com LGPD, etc. A empresa tem que ser muito séria para evitar esse transtorno. Muito obrigada, viu, gente? Para quem gostou aqui do nosso bate-papo, deixa eu aproveitar para passar os contatos do Felipe Rotti, síndico profissional. Espero que você tenha gostado desse programa diferente, mas super informativo. Ele deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 961 27 65 18. E para você entrar em contato, Instagram ou o site feliperottsíndico.com.br para o site. Muito obrigada, viu, Felipe? Obrigado, Dani. Agradeço a oportunidade e uma honra mais uma vez estar aqui. Desejo a você um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Excelente final de semana. Até mais.